E uma das funcionalidades que, sem dúvida nenhuma, vão te ajudar bastante no uso do seu WhatsApp e que existem aqui dentro do seu app é a função de envio em massa. Leandro, o que é o envio em massa? Envio em massa é sempre que você quer enviar mensagens para múltiplos contatos. Esse processo ele precisa ser feito seguindo alguns passos que vão ajudar para que você não tenha bloqueio do seu número no WhatsApp. Então vamos entender como funciona isso na prática. Vou começar clicando aqui no menu lateral, na opção de envio em massa. Vai abrir essa janela onde você vai selecionar os contatos que irão receber esse envio em massa. Você tem a possibilidade de selecionar uma lista de contatos salvos. Você pode pegar os contatos que estão no seu inbox, ou seja, na sua caixa de entrada do WhatsApp. Você tem a possibilidade de selecionar contatos por etiquetas, então você vem aqui e seleciona alguma das suas etiquetas e vai aparecer os contatos que possuem aquela etiqueta naquele momento. Você pode também fazer isso por grupos, contatos dos grupos. Você pode pegar aqui grupos específicos ou contatos de grupos. Você tem também a opção de separar por CRM, e aí você escolhe qual CRM. Pode ser o Abas, que é o CRM padrão do nosso plugin do seu app, e também qualquer CRM que você tenha criado. E ao selecionar um CRM, você consegue escolher qual etapa desse CRM, ou no caso ali das abas, qual aba você quer aquele contato. Você também pode filtrar por perfil de contato. Quando você configura o perfil de uma pessoa, de um contato, definindo, por exemplo, sexo, datas de nascimento, localização, onde essa pessoa mora, qual a origem do lead, todos esses aspectos podem servir de filtro para você selecionar por perfil de contato. Então, por exemplo, se eu quiser mandar apenas para quem é do sexo masculino, eu consigo fazer esse filtro. Se eu quiser apenas sexo feminino, também. Então você tem essa possibilidade também de selecionar. Os aniversariantes desse mês, também posso escolher aqui. Então eu quero mandar uma mensagem, por exemplo, uma mensagem promocional para todos os aniversariantes desse mês, dizendo que eles têm um desconto de 20% aqui na minha empresa no mês do aniversário. Então, eu posso escolher essa opção. E nessa última opção, nós podemos também importar uma planilha, ou seja, se você começou a utilizar o seu app agora, os seus contatos ainda não estão todos organizados, mas você tem um sistema, uma planilha, onde você tem os números de telefone dos seus clientes, se você quer fazer uma ação promocional, você quer enviar mensagens para seus clientes, você pode fazer isso importando os números de uma planilha. Para fazer isso, selecionou a opção de importar planilha, você vai fazer a importação de um arquivo. Leandro, como que eu tenho que configurar o meu arquivo para fazer esse envio? Muito simples. Você vai clicar aqui nesse botão visualizar modelo e aqui já tem as instruções de como o seu arquivo tem que ser formatado. Ou seja, você vai pegar um arquivo no Excel, um arquivo em branco, você vai colocar os seus contatos nessa formatação, nome e número, ou nome, número, e-mail, sempre com esses nomes aqui na coluna, nesse formato, você vai construir o seu arquivo, sempre começando por nome e número. Ok? Monta o seu arquivo com os números de telefone, note que os números são sem espaço, sem traço, precisam estar todos ajustados dessa forma para que o sistema consiga fazer o envio e você vai salvar o arquivo. Mas, muito importante, que todos os contatos tenham o DDD na frente do número. Então é o número com DDD aqui, tem que estar esse número completo, senão obviamente o sistema não consegue enviar, o WhatsApp não consegue localizar aquela pessoa se você não estiver informando o DDD. Nesse processo, você pode colocar números do Brasil, e se são apenas números do Brasil, você não precisa ativar esse botão de números internacionais. Caso tenha números internacionais, você vai ativar esse botão. Então, a planilha contém números internacionais, e nesse caso de números internacionais, obviamente, você vai precisar informar também o DDI do número, qual é o número do telefone completo, com o DDI na frente. Aqui você tem a possibilidade de ignorar a validação do nono dígito. O que é isso? Os números de telefone celular no Brasil inteiro possuem 9 dígitos. Porém, existem números de WhatsApp que não são números de celular, são números de telefone fixo. O WhatsApp permite isso. E aí, nesse caso, se você não ativar essa opção aqui para ignorar a validação do nono dígito, o sistema não vai
enviar mensagens para esses números. Então você precisa marcar caso a sua lista, os seus contatos tenha essa situação de números com menos de 9 dígitos. Basicamente, se você tiver dúvida de como tem que ser a formatação, de como tem que ser o número, aqui, sempre que tem um contato, você consegue ver o número de telefone que é o padrão que o WhatsApp entende, que é DDI, DDD, número de telefone, sem espaço, sem traço, sem nenhuma formatação, apenas números nesse formato. É basicamente esse formato que você vai colocar na sua planilha, vai salvar, vai importar, vai colocar o arquivo aqui, através do botão importar ou arrastando o arquivo para essa área, realiza a importação. Os números vão aparecer aqui na tela para que você possa seguir para o próximo passo. Vou fazer esse processo aqui pegando os contatos que eu tenho aqui, por exemplo, no inbox, selecionando esses contatos e vou clicar aqui em próximo. Agora, eu vou montar a estrutura de mensagens que eu vou enviar. Aqui, eu posso utilizar respostas rápidas que já estejam programadas, ou eu posso montar essa mensagem específica para esse envio. O que é importante? Aqui vai o primeiro ponto de dica para você utilizar essa função que vai te ajudar a não ter bloqueio de WhatsApp. Lembrando que sempre que você não faça ações de spam, porque spam normalmente vai causar bloqueio do seu número. E, Leandro, o que é spam? Spam é envio em massa? Não, uma coisa é diferente da outra. Spam é você enviar mensagens para pessoas que não solicitaram o teu contato, que não te conhecem. Então, por exemplo, se você pega uma lista de números de pessoas aleatórias para começar a enviar mensagem, isso pode ser caracterizado como spam. E aí sim você tem um risco maior de bloqueio. Agora, se você tem clientes que chegam na sua loja, que te enviam mensagem e essas pessoas já te conhecem, muito possivelmente não vai ter problema de você fazer envios para essas pessoas seguindo algumas regrinhas aqui. E que regrinhas são essas? A primeira coisa é que as mensagens sejam personalizadas e diferentes para cada pessoa. Mas, Leandro, como que eu vou fazer isso? Se eu tenho que personalizar a mensagem, como que eu faço então para enviar essas mensagens para várias pessoas ao mesmo tempo, sem que eu tenha que digitar uma por uma? Muito simples. Como que a gente vai personalizar esse detalhe? Colocando uma saudação, colocando o período do dia em que nós estamos enviando a mensagem, personalizando com o nome dessa pessoa. Então, nós vamos fazer isso aqui utilizando as tags. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na tag, eu vou pegar uma saudação, depois eu vou escolher período do dia e vou colocar aqui o nome da pessoa, primeiro nome. Note que cada pessoa vai receber uma estrutura diferente. Por quê? Nome diferente. Algumas vão receber de manhã, outras de tarde. Então já vai ter alguma diferença entre algumas mensagens e também a saudação diferente em cada mensagem. Então, nesse processo aqui, a gente já tem uma personalização. Essa é a primeira etapa. E aí eu vou escrever o texto da mensagem. Por exemplo, escrevi o primeiro texto, vou adicionar uma nova ação para continuar essa mensagem. Posso enviar, por exemplo, agora um áudio, posso gravar esse áudio. Então aqui eu estou fazendo a gravação de um áudio de teste para envio da mensagem em massa. Gravei o áudio, já está pronto para ser enviado aqui também. E vou colocar mais uma ação aqui, por exemplo. Eu posso colocar uma espera, um temporizador. Quero aparecer aqui uma espera de, por exemplo, 10 segundos. Posso pegar, se eu inverter aqui, eu posso puxar colocar a espera para cima, consigo ajustar a estrutura completa das minhas mensagens por aqui. Se eu quiser utilizar uma mensagem do meu script que já está pronta, eu consigo também. Basta clicar aqui na minha mensagem e ela vem para cá. Clico aqui no envio, ela aparece na estrutura aqui do CRM com todas as ações que estão configuradas nessa resposta rápida. Então, nesse caso aqui eu vou tirar, foi só um exemplo, vou deixar essa estrutura formatada nesse jeito aqui. Vou clicar aqui próximo para realizar o envio em massa. Quando eu clicar aqui nesse próximo passo, vai aparecer as configurações de envio. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu nunca vou colocar intervalos curtos. Por quê? Se eu começar a enviar mensagem uma em seguida da outra muito rápido, o WhatsApp vai detectar envio em massa. Envio em massa ele vai bloquear o número. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um intervalo. Quanto que é esse intervalo? Envie 2, 3 mensagens por minuto para você ter um tempo bem cadenciado, bem tranquilo e não correr riscos desnecessários. Você pode levantar aqui, por exemplo, para em torno de 20 segundos de intervalo para uma mensagem, 20, 25, 30 segundos, é um tempo bem tranquilo. Pausa a cada X envios, ou seja, a cada determinado número de contatos que forem enviadas as mensagens, o sistema vai fazer uma pausa. Então vamos entender esse processo aqui nessa configuração que está aqui. Cada pessoa que vai receber mensagem, para cada mensagem que vai ser enviada,
vai esperar 20 segundos, ou seja, vai enviar a mensagem para a pessoa A, espera 20 segundos, envia para a pessoa B, mais 20 segundos, envia para a pessoa C e assim por diante. Enviou para 10 pessoas, o sistema vai fazer uma pausa maior de 60 segundos. Leandro, por que essas configurações? Porque nós queremos que o WhatsApp enxergue como se fosse um ser humano fazendo essas ações. Por isso que a gente não pode fazer tudo muito rápido, senão vai ter bloqueio. Então, o que a gente vai fazer? Intervalos regulares aqui, a cada X envios. Então, a cada 10 contatos, eu vou colocar um tempo maior até aqui. Ó. Vou colocar um pouco mais de tempo, não tem problema. Posso escolher esse tempo aqui. Quanto mais cadenciado, quanto mais humano se parecer esse envio, menor vai ser o seu risco de bloqueio. Então, vou colocar aqui, personalizando esse processo, marco a caixinha nos riscos, então a gente já está colocando aqui um termo de uso, inclusive, que a prática de envios em massa ou spam pode ocasionar o banimento do seu número por parte do WhatsApp. Então, naturalmente, só envie mensagens apenas para pessoas que gostariam de receber sua mensagem. Como eu falei no começo do vídeo, envie para pessoas que são clientes, são leads, pessoas que já te conhecem e que você vai estabelecer esse relacionamento. Configurei tudo, está pronto para enviar a campanha. Clique em enviar campanha, pronto. Vai começar o processo de envio. Aqui aparece um status de como está esse processo. Nesse momento ele está num intervalo de envio, vai esperar 25 segundos aqui. Ele está rodando. Se precisar, eu posso pausar a campanha. Se eu quiser pausar ela por um tempo, posso cancelar esse envio. A diferença é que pausar eu posso restaurar e cancelar, interrompe tudo. Então está aqui esperando o intervalo, vai passar esse tempinho, enviando para... Aparece o nome do contato, está fazendo o processo de envio da mensagem, vai fazer a primeira pessoa, aí fez o envio já para uma pessoa, tá aqui o ID, o nome, o número que foi enviado e o status, mensagem enviada. Tem o percentual da nossa campanha, o quanto já foi concluído. Como a gente selecionou 2 números, naturalmente enviou o primeiro, já tem 50%. Temos o total de contatos da campanha aqui, quantos já foram enviados, em que status que está, então ele estava aguardando, agora ele já está enviando para um novo contato, já começou a enviar a mensagem, o celular já está vibrando aqui, indicando que tem mensagem chegando, está fazendo o processo. Como ele envia 2 mensagens, tem aquela programação que a gente colocou, então enviou uma, espera um tempinho, está enviando o áudio, vai fazer esse processo aqui e vai finalizar. Envio das mensagens finalizado, terminou o nosso disparo aqui em massa para os contatos que a gente programou. Vou fechar essa tela, vou voltar aqui para o WhatsApp, e aí tá aqui, ó. E aí, tudo bem? Boa noite, Leandro. Então aqui veio a primeira saudação que a gente configurou, horário personalizado, e depois o áudio. E aquela primeira ali, o que que mandou? Mandou aqui também, ó. Oi, tudo bem? Boa noite, ó, tudo bem? Então ele vai enviando e personalizando essas mensagens para cada pessoa através do envio em massa.